Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Segunda-feira, começo de semana, eu trago alguém para te inspirar no quadro Inspiring Brains. Como você sabe, esse quadro aqui do canal Nada Trivial também é um podcast que você pode ouvir nas plataformas de podcast. Então, se por acaso você não estiver podendo acessar aqui o canal e assistir a nossa conversa, você pode ouvi-la nas plataformas de podcast. Então, solta a vinheta que eu começo o podcast por aqui. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Inspiring Brains. Hoje tenho, como sempre, uma convidada ou um convidado que trará grandes contribuições. A de hoje é uma querida que, inclusive, trabalha comigo, faz parte da nossa equipe por aqui. Você sabe que, vez ou outra, eu trago alguém da nossa equipe para contar a história de como foi que chegou por aqui, como foi o trabalho. E ela, óbvio, foi minha aluna na pós, e depois acabou se envolvendo com o nosso trabalho e chegou por aqui. Eu apresento a vocês a querida Vanessa Dom. Seja muito bem-vinda aqui ao Inspiring Brains. Prazer te receber. Prazer é meu, Carla. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, muito bom. Então, já vou pedir para você contar para o pessoal um pouco da tua história. Como é que você andou? Às vezes nem dá tempo da gente contar toda a história, mas como é que você andou até chegar lá na pós e o que a neurociência significava para você lá, para depois a gente contar o que significa hoje? Bom, lá não significava, eu nem sabia mesmo, mas hoje significa muito. Eu vim de uma família de escoteiros, então o escotismo sempre foi uma formação minha, informal, mas paralela ali com a educação formal. A minha mãe e o meu pai tinham uma editora de ludoeducação. Então, Muito legal. eu cresci com educação no escotismo e ali eles trabalhando, dando... quando ninguém falava em metodologias ativas, eles chamavam de ludoeducação, que era ensinar através de jogos, contação de histórias, músicas, e eu fui ali no paralelo. Eles fizeram um livro que tinham personagens e eu contava a história desse livro em livrarias, em vários lugares, em shopping, às vezes eu tinha que contar para as crianças a história. E muitas vezes eu era uma das personagens, então eu fazia a bruxa pirilimpa, que ia junto com a fada Geri. Então, tive muita experiência com crianças nessa situação de atividade mesmo, desde muito nova. Porque os meus Tipo, pais... quantos anos? 16, 18. Com 20 que eu já estava dando aula de inglês, no paralelo ali eu estudava bastante, fiz balé, fiz dublagem, que as pessoas acham interessante, eu fiz dublagem. Bem interessante. Eu sou formada em teatro, então eu fui ali tateando o que eu ia querer ser, mas me pegaram para ser professora. Fui dar aula de inglês. E aí eu fui me formando professora mesmo, fui entendendo ali com o ensino de idioma, ele é bem estrito mesmo, sabe? Tem tudo dentro de caixinha, como que eles têm que garantir o ensino, né? Não dá para falar que o professor ensina o que quiser. Então é tudo bem regrado. E eu fui formada nessa regra. Dentro de um sistema específico de ensino de Sim. inglês, você estava. Estava dentro de um sistema muito bem formulado, ele era bem pomposo mesmo. Então eu gostei dessa, sabe, eu gostava de entender por que que tinha que ter essa estratégia, porque eu gostava de entender com os meus coordenadores por que que eu precisava ir de um para outro, por que que sempre tinha que começar do mesmo jeito, como que era, essa coisa me encantava, que hoje eu entendo que é a metodologia, que é a didática, a expressão da didática não era dependente do professor. Para ter a garantia de ter uma boa aula, eles tinham dentro da sua metodologia. Então, eles treinavam bem os professores, e eu gostava dessa parte. Eu ficava sempre pensando em como podia melhorar, o teacher's book, o teacher's guide. E no paralelo, eu era a bruxa pirilimpa. Eu ficava dentro dos shoppings, Bom, e também era escoteira. Só que de repente, quando eu acabei a graduação, eu fui ser professora universitária. E aí, é engraçado que quando eu Na área de educação? Não, bom,
eu entrei minha primeira aula foi na aula de etnomusicologia. Caraca! Agora você me surpreendeu. Eu até dei uma enrolada, porque etnomusicologia foi no curso de música. Por conta da minha formação no teatro, que era bem abrangente, eu consegui essa aula, que estava sem professor. E por conta também do escotismo, eu tinha bastante experiência em várias etnias mesmo. Consegui fazer. Juntar. Eles acharam ali um profissional que poderia dar aquela aula. E aí eu cheguei, o primeiro dia, a coordenadora do curso veio e falou, bom, você começa, tá? Aí eu falei, começa assim direto? Você não quer nem ver meu plano de aula? No ensino superior, você acha que alguém ia querer ver o plano de aula de professor a professor? Então, eu era muito novinha e eu entendi. Uma responsa imensa caiu nas costas. E eu tinha sido treinada ali no inglês, que é tipo coordenadora de aula a aula. Modelo completamente diferente. E aí eu fui jogada. Então, o que eu fiz? Eu me esforçava tanto. Eu tinha alunos mais velhos que eu no curso de música, né? Então, eu me esforçava para que a aula fosse muito interessante e para que eles se engajassem comigo. Então, eu fazia coisas muito diferentes dos meus colegas. Logo, eu comecei a dar aula também de marketing, que era a minha formação de base. E aí, eu também fazia aulas Você fez faculdade? Fiz faculdade de propaganda e marketing. E gostava, achava que era legal, estudava, mas, tipo, queria dar experiência para os meus alunos. E eu fazia isso, eu era sempre a professora esquisita, a louca. Os alunos adoravam as aulas, mas por quê? Porque eu fazia conexões com eles, não eu, era do assunto com o aluno. E tudo isso graças ao inglês mesmo, que eu consegui entender a estrutura de uma boa aula, sabe? Sei. Só que aí começaram a me chamar para dar treinamento para os meus colegas. Porque, afinal de contas... Você começou a fazer a formação de professores. Eles começaram a ver que o que eu fazia estava dando resultado. Então, eu comecei a ir para gestão. Entrei em outro grupo, entrei num grupo educacional muito grande, com uma responsabilidade bem grande, de treinar docentes. Só que eu tinha... Me faltava alguns argumentos. Era tudo empírico, era tudo da minha experiência, era tudo do que eu tinha visto como pirilimpa, não podia chegar para os caras e falar... Pessoal, como pirilimpa? Você está vestida de bruxa, dá tudo certo. Não, então me faltavam argumentos um pouco mais, não só teóricos, e os professores sempre iam, né, professor universitário ainda, é a sua opinião que dá certo, tá? Então, eu precisava buscar alguma coisa que não fosse minha opinião. E aí, quando eu vi numa palestra de um colega falando de neurociência, explicando sobre na verdade, ele estava falando sobre o sistema reptiliano. E aí, eu falei, vou buscar o que é isso. E descobri muitas coisas que a gente escutava que não era tão bem assim. Mas a explicação... E quando eu entrei na Santa Casa, que fui fazer a entrevista com... Mas peraí. Você pulou aqui. Pulei. De você assistir essa fala dele, de investigar, te veio uma curiosidade. Eu comecei a procurar no Google. Pode ser que isso aqui seja interessante? Porque quando ele deu esse exemplo dos reptilianos, eu pensei, é um exemplo que não é real, não, hoje em dia não se fala mais, só que eu pensei, nossa, essa é uma explicação mais biológica, é das ciências naturais. Não é do meu achismo, não é das ciências humanas. E isso faz muita diferença no mundo acadêmico, onde tem muitos professores que são das outras áreas, e você está ali das áreas das humanas, eles falam, não, isso aí é da sua teoria, minha teoria é diferente. Sim. Então, eu pensei, nossa, eu posso juntar tudo que eu trago, que eu agrego, que é empírico, dá para ver, eu quero dar para eles um pouco mais de informação que eles não possam dizer, eu não concordo com você. Joia. E aí foi isso que eu busquei. Busquei um curso que fosse bem profundo mesmo. E quando eu vi que era na Santa Casa, era uma ideia, eu estava juntando com o que eu estava querendo. E quando eu fui fazer a entrevista, a Marília estava junto com você, e ela disse, eu também sou escoteira. Nossa, né? Me senti em casa, falei, nossa, bom, vamos lá. E eu achava as aulas muito difíceis. Muito, para mim, era difícil aquela parte biológica toda aquela coisa... Era muito distante de mim, mas o curso é tão bem costurado que eu fui trazendo para mim, no meu discurso, bom, hoje é hoje, mas lá no ensino superior,
teve muito bons resultados. Que legal. Eu levei para ele, sim, esses argumentos e ajudou. Dentro do ensino superior, eu consegui modelar novos planos de curso mesmo, planos, inclusive, institucionais, dentro da estrutura mais gamificada. Porque eu fiz um mestrado de gamificação no meio do caminho. Ainda tem mais essa. Eu gostava muito de jogo, né? Os meus pais sempre fizeram... O dia a dia em casa, na janta, a gente criava um jogo para se divertir, nós 4. Então, gamificação eu deixei ele mais acadêmico, então eu tenho uma estrutura, uma formação para hoje explicar para os meus alunos, que são os professores, por que ir por esse caminho faz mais sentido do que por outro. A pós que você fez foi Neurociência Aplicada à Educação no formato presencial, né? Foi, uma delícia. Eu tenho dó de não ter mais esse curso, né? A gente mudou ele para EAD, hoje ele é todo formado. E você hoje é tutora desse curso nosso lá, né? Que ele tem um sistema bem interessante, que tem as aulas em vídeo e a gente vai acompanhando os alunos semana a semana, né? Sim. Como é que você tem visto esse trabalho seu nessa formação, nas tutorias? Então, o curso ele é muito forte e para as professoras, né, para os professores que fazem esse curso, eu trago bastante da minha experiência, da minha praxis mesmo. Só que hoje eu faço a costura. Então, a minha parte nesse curso é dar para eles o discurso. A neurociência não é uma ferramenta que você, de repente... Como que chama a disciplina que você dá a tutoria? Tem um nome... Estratégias didáticas usando a neurociência na educação. Estratégias didáticas, porque o que não é metodologia, não é um método. A gente usa estratégias. Com o que a gente tem de conhecimento, a gente consegue fomentar uma escolha didática das pessoas. Então, hoje você é professor e você sabe o que dá certo com a sua turma, mas às vezes você não sabe explicar por quê. Então, é difícil reproduzir daí, né? E às vezes você simplesmente faz porque, deu certo com esse, mas não deu com aquele, por quê? E aí muitas famílias, e inclusive no ensino superior hoje, reclamam, você só brinca, você faz atividade, né, lúdica, né, você faz um roleplay, e hoje você pode explicar, né, por que isso faz parte do crescimento do aluno, da experiência do aluno, tanto na parte emocional quanto na parte cognitiva. Então, hoje eu me sinto tão forte que eu vou até os professores que estão estudando e explico para eles, porque eu acho que a gente tem que ampliar mesmo esse conhecimento. Por que neurociência e educação demoraram para se encontrar, né? Porque se a gente for ver, só recentemente, nos cursos formais de educação, que a gente tem alguma coisa de neurociência, de estudo de funcionamento cerebral, do processo de aprendizado. Você que tem tanta proximidade com os professores, por que você acha que tem alguma resistência específica? Como é que você interpreta isso? Eu acredito que tem muita resistência, ainda mais de professores experientes, e eu acho que o maior dos problemas é que isso não está na formação formal. Não se fala, na maioria dos cursos do país, não se fala em neurociência. Então, eles têm contato com isso depois. Então, se ninguém falou até agora... a gente não tira o valor de ninguém, de Paulo Freire, de Vygotsky, inclusive a gente fala deles. Mas, como ninguém falou, se ninguém falou, eu não vou Não ouvir. é importante. Né? Isso aí que é novidade. Cai uma história de modismo também, né? De querer colocar o ovo de Colombo em pé, né? Uma coisa tipo, eu acho que essa é a grande... moda, né? Essa é a grande sacada nossa, viu? Nossa aqui, quando eu cheguei perto, acho que essa é a nossa grande sacada. A gente não está reinventando a educação. A gente não está dizendo para os professores fazerem uma coisa diferente. Não é, vamos chegar com um modelo novo que agora vai mudar tudo. Não, peraí. A gente vai pegar o que é bom e explicar por que é bom, e vai pegar o que é ruim, por que não, e a gente sabe por que não. E a gente tira, muda, troca. Mas quando um professor é experiente, ele tem algumas atividades que já lhe são caras, porque fazem sempre sentido, ele consegue adaptar. Então, a neurociência ajuda ele conseguir explicar para a coordenação, para a família, ele conseguir ter a intencionalidade correta. Então, é sempre o trabalho de alinhamento de discurso. Você acha que o professor, hoje em dia, perdeu um pouco da sua posição de influencer na sociedade, naquele grupo da escola? Eu tenho essa sensação, assim. Eu sempre fui professora do ensino superior
e depois na minha carreira como coordenadora e tudo mais, eu não posso reclamar do respeito que recebi dos meus alunos, mas não foi sempre assim, porque um dia eu fui uma garota dando aula de medicina e os meus alunos saíram achando que era aula trote. Isso já me aconteceu também. Mas existe um certo desprestígio hoje pela percepção. Eu fico pensando, será que porque a educação não consegue sair do par e passo que ela vai, é como se a gente não acreditasse que os professores pudessem fazer essa revolução? Eu acho que houve sim, especialmente em algumas camadas sociais mais altas. Eu acho que tem. Vim aqui buscar meu diploma, você está só no meio do caminho, está me atrapalhando. Eu acho que tem muito isso, sim. Então, está rolando um movimento dos docentes tentarem uma aproximação e não estão conseguindo. Quando o aluno tem menos possibilidades, ele te dá mais valor, né? Ele realmente. Eu dei aula em instituições de mensalidades baixíssimas e eles queriam muito a minha informação, diferente de quando a mensalidade era mais alta. Então, tem esse fato. Agora, eles têm informação em todo lugar. Os estudantes estão com informação. Então, se você for só um dador de informação e não conecta ele com essa informação, porque sozinho ele não consegue. Muitas vezes ele não consegue fazer essa conexão. Então, você é para fazer a ponte. Você, docente, existe para construir essa ponte para ele. Ele ainda não consegue sozinho. Sim. E se a gente construir pontes, a gente vai mais longe. Massa. E entre os professores, quais são as resistências mais comumente encontradas à neurociência? Eu acho que tem esse modismo, tem essa... Agora, eu acho que o principal lá vem você com uma coisa nova. Já tá todo mundo meio tipo, ai, socorro! Lá vem você, se você vai fazer um treinamento, agora eu tenho mais trabalho. E aí, é isso, a gente não dá mais Mas, ao trabalho. mesmo tempo, as pessoas, eu vejo isso, eu não sei qual é a tua percepção, elas querem ferramenta. Querem. Como fazer, passo a passo. É. E nem sempre é sobre isso, né? Eu acho que para falar de neurociência com verdade, não é isso, é longe disso. Você pode ter uma ferramenta, um instrumento bacana, mas se você não tem a intencionalidade no lugar certo, se você não entende o que é, qual é a intenção daquela atividade, e uma mesma atividade pode ser usada de tantas formas diferentes. Então, eu acho que a minha maior bandeira da minha carreira docente é explicar o que é intencionalidade para as pessoas. Você tem uma intenção no seu próprio plano, que era o que fazem lá no inglês, de olha, o começo, meio e fim é para chegar aqui, ó. E às vezes um professor está só no conteúdo e está meio óbvio. E qual a transformação que você seria capaz de fazer com isso que você está fazendo e como avaliar, né, esse processo de transformação, porque também se avalia só conteúdo, né? Só conteúdo. E aí a experiência, que é o mais importante, passa batido. Que é diferente no escotismo. Que no escotismo, quando você tem experiência, você ganha um badge pela experiência que você teve. Então, realmente, se a gente fosse um pouco mais aberto na nossa educação formal, a gente não é para jogar o conteúdo fora, mas é para colocar o conteúdo dentro da experiência, né? Nossa. E neurociência e escotismo, tem alguma conexão? Você já fez algum exercício? Fiz muitos exercícios. Eu acho que nós temos uma promessa escoteira, que quando você vira escoteiro, né, para virar escoteiro, você faz uma promessa. E que você promete pela sua honra que você vai fazer o melhor possível. E a partir daquele momento, você constrói uma cadeia que vai se fortalecendo toda vez que você encontra um irmão escoteiro, as suas leis escoteiras elas vão se fortalecendo a cada vez que você experiencia um encontro, ou até mesmo quando você ajuda a velhinha a atravessar a rua, que é o exemplo que todo mundo dá, um escoteiro não é que vai para o mato. Um escoteiro é aquele que ele é íntegro, ele entende a importância de ser um cidadão, mas que também como pessoa, ele também entende que a emocionalidade dele impacta na vida da família, do seu grupo escoteiro. Então, quanto mais a gente tiver esses conhecimentos da neurociência dentro do escotismo, melhor o escotismo ficará, porque ainda a neurociência não chegou lá, mas a gente vai chegar. Massa, muito bom. Você já teve a oportunidade de levar a neurociência para os encontros? Recentemente, nós estivemos num acampamento nacional com mais de 6 mil jovens. Caraca. E Educação Inédita estava lá, representada. A gente teve um workshop de Os Muitos Eus Dentro de Mim. Para que o escoteiro perceba, o jovem escoteiro, para o jovem, ele perceba que, apesar dele ser escoteiro e que ele tem como lei e promessa ser o melhor de si, tem dia que não dá.
E às vezes a gente precisa deixar ele tranquilo com isso. E ele tem muita cobrança. Sim. Então, foi um workshop de muito impacto para Legal. esses jovens. E a gente tem planos de fazer mais vezes com o movimento escoteiro, sim. Massa, eu sei, mas explica para o público o que é educação inédita. A educação inédita é uma consultoria que leva a neurociência para a educação, para os meios educacionais. Pode ser uma escola, uma faculdade, pode ser um grupo escoteiro, inclusive. Então, todas as vezes que eu posso fazer uso do conhecimento de neurociência, a educação inédita pode ir para uma formação ou até mesmo para uma atividade. Muito bom. Você está na educação inédita? Sim, com Desde muito quando? orgulho. Eu estou há 1 ano oficialmente na educação inédita e para a gente voar longe, voar alto. Massa, muito bom. Bom, é uma mistura maravilhosa, né? Todas essas coisas que você faz e pode produzir, né? Tanto a gamificação, com a neurociência, com a sua experiência, porque dentro do escotismo tem uma coisa de construção de valores, que é muito forte, mas também socioemocional, e aí tem os impactos da neurociência. Você tem levado muito à frente também projetos na área de funções executivas, gamificação. E você acredita em neurociência e educação como um instrumento para a revolução? Porque me parece que, quem sabe, seja a maior vulnerabilidade que a gente tem hoje, né? Uma educação frágil. Onde eu estive sempre na educação superior, né, no ensino superior, a gente recebe alunos. Os alunos estão cada vez mais defasados, especialmente em funções executivas, né? Na emocionalidade está difícil e nas funções executivas também. Então, eu acredito que agora esse meu caminhar agora com a educação inédita é voltar também e fazer esse trabalho desde o início. Explica o que é função executiva em poucas palavras. As nossas funções executivas são as funções mais elaboradas do cérebro. É quando a gente precisa a gente tem um objetivo e a gente recruta uns pedaços do cérebro que são só para essas cadeias, para memória de trabalho, você sabe o que é uma memória de trabalho, ou um controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva é a minha função executiva mais bem trabalhada. Mas, se você não tem as outras, também fica meio capenga. E na nossa sociedade, as funções executivas, que são essas funções como planejamento, uma organização, a teoria da mente, que é tão importante para os professores, e a gente nem fala delas. Onde? Qual é o espaço social que a gente tem para falar delas? Então, realmente, começar a trabalhar desde quando que começa, como que eu posso... As pessoas só falam em avaliar. Como que está a sua função executiva? Mas, tudo bem, se ela não tiver, o que eu faço? Então, tem esse caminhar de vamos junto, vamos dar a mão, está faltando aqui, está faltando ali, para que na educação eles fiquem mais fortalecidos, não necessariamente para chegar no ensino superior, mas para serem indivíduos mais preparados. Muito bom, puxa vida. Valeu. Eu falei para você que eu ia liberar você em 20 minutos, eu passei um pouquinho, amiga. Passou? Tá. Mas acho que valeu a pena. Agradeço muito, muito, muito a sua participação aqui. Espero que você volte, vocês aprontarem umas coisas lá na Educação Inédita e voltar aqui para contar para o pessoal, porque esse quadro aqui é um quadro que a gente quer mostrar como que a neurociência pode impactar positivamente a sociedade, para além dos lugares que ela já impacta, na medicina, na reabilitação, né, nos processos até mesmo de treino de inteligência artificial, isso tem a ver com neurociência, mas e nesses campos do desenvolvimento humano, né, que a gente tem tanto a estudar e tanto a elaborar. Então, volte outras vezes para cá para contar para o meu povo sobre essas coisas. Vocês acompanharam aqui a querida Vanessa Domi, que está fazendo uma trajetória linda em neurociência aplicada à educação. Então, se você também é da área da educação, quer estudar neurociência, se aproxime, tem a pós-graduação na Santa Casa, tem um curso que é um curso em videoaulas, um curso de extensão mais curto, para você ter uma visão básica sobre neurociência aplicada à educação. E tem a nossa comunidade inédita, que tem um grupo de professores bem robusto, a Vanessa também está por lá em várias atividades de formação de professores. Se você gostou desse vídeo, já sabe, tem que deixar o seu like. Se você está na plataforma de podcast, também deixa a sua avaliação, seu comentário. É muito importante para a gente entender
que tipo de conteúdo, que tipo de abordagem vocês querem que a gente faça por aqui para atender sua curiosidade ou atender a sua necessidade. Se puder, deixa aí um valeu para esse time incrível que produz os vídeos aqui do Nada Trivial, né? Especialmente o pessoal que faz os cortes, que arruma tudo, que sobe, que edita, que produz, que vale muito a pena incentivar, e a gente está aqui trabalhando duro para que o canal fique entregando bastante valor para vocês. De resto, a gente se vê no próximo. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Vanessa, valeu, viu? Obrigada, Até Carla. a próxima. Até lá.